No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar duas ilustrações do Mario Bros. Não é o Mario em si, mas são duas ilustrações bem legais. Bora lá! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje, como vocês viram aí no início, a gente vai fazer juntinhos duas ilustrações do Mario Bros. Eu escolhi fazer apenas duas ilustrações, né, pra ficar um vídeo mais curto e todo mundo poder acompanhar. Primeira coisa, se você estiver fazendo no digital, você pode acompanhar tudo certinho, exatamente como eu faço. Mas se você não tiver um iPad, um tablet, enfim, você pode acompanhar o tutorial dessas duas ilustrações no papel também, não tem problema nenhum. Eu vou fazer de uma forma que você pode acompanhar também no tradicional, beleza? Então vamos lá, bora começar esse tutorial. Vou pegar aqui minha Apple Pencil e uma coisa que eu queria falar pra vocês é que eu faço os meus tutoriais com guia de desenho. Então, se você estiver acompanhando aí, a gente vai ligar aquela guia de desenho quadriculada, vai ficar muito mais fácil de acompanhar. Então, é só vir aqui em ações e ligar a guia de desenho. Essa guia mesmo que a gente vai usar sem editar, sem nada. Se você estiver acompanhando o tradicional, escolhe um papel quadriculado. Vai te ajudar muito nesse início. Você não precisa desenhar para sempre no papel quadriculado, mas se você estiver no início, isso vai te ajudar muito. E aí, depois que você já estiver um pouco mais confiante, você troca para o papel normal. Bom, separei aqui esse lado da minha tela, né, pra gente fazer o primeiro desenho. A gente vai fazer a planta carnívora e vamos fazer no início um esboço, um rascunho. Então, eu vou usar a cor preta. Se você quiser utilizar qualquer outra cor para fazer o rascunho, não tem problema. O brush que eu uso é o lápis 6B, esse brush aqui. Ele é nativo do Procreate, fica aqui na pastinha de esboço. Você pode usar esse brush também para fazer o seu rascunho. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira forma que a gente vai fazer vai ser o bulbo da planta carnívora. Então a gente vai fazer um círculo que não se conecta em cima, a gente vai fazer um círculo que não fecha no topo. Vai escolher um ponto da sua folha e você vai desenhar um círculo que não fecha. O importante dessa forma é que a linha lá do início e do final, elas fiquem na mesma altura, então tem que terminar as duas linhas na mesma altura. E aqui a gente consegue ver como a guia de desenho vai nos auxiliar, tá vendo? A gente consegue colocar a linha no mesmo lugar só de olho, sem precisar ficar medindo com régua. Agora eu vou ajustar um pouco o meu rascunho. Uma coisa importante é que se você precisar virar sua folha, virar sua tela, não precisa ficar com receio de fazer isso, pode desenhar de lado se for mais confortável para você. Aqui eu vou dar uma arredondada melhor, né? Ficou muito reto essa parte, mas lembrando que isso aqui é um rascunho, não precisa ficar perfeito, só precisa ficar minimamente coerente para depois, quando você for fazer a sua arte final, ficar mais fácil de você passar o seu traço definitivo por cima. Bom, já ajeitei a forma aqui, eu vou apagar essa parte interna para vocês conseguirem visualizar a forma que tem que ser feita. Essa é a forma do bulbo da planta carnívora do Mario Bros. Então, com essa abertura em cima. Tem que ficar mais ou menos assim o seu resultado final. Próximo passo, a gente vai fazer a boca da plantinha. Ela tá aqui pra cima, vai ser como se fosse uma forma de V. Uma letra V mesmo. A gente vai começar de fora e vai entrar com essa linha. O formato é esse aqui, uma letra V. E a gente vai arredondar a pontinha depois. Se for mais fácil para você, define um ponto que você vai chegar. E aí você traz essa linha até esse ponto e desse ponto você vai para o outro lado. Então eu vou trazer a minha linha até esse ponto que eu defini aqui, mais ou menos no meio do bulbo, e vou levar para o outro lado também. E como eu falei para vocês, essa ponta ela não vai ficar assim nesse formato pontudo. A gente vai dar uma arredondada. Se você quiser, você pode fazer isso agora na parte do rascunho ou você pode arredondar na arte final. Então, é só você acompanhar a linha e dar uma arredondada para não ficar com essa ponta tão proeminente. Então, desse formato aqui, vai passar para esse formato aqui, a pontinha só. Essa é a parte interna da boca. Agora a gente vai fazer a parte externa, ela vai ter uma espessura. A parte externa é o mesmo formato, só que um pouco mais para cima, também com a pontinha arredondada, e aí você vai levar lá pro outro lado. Então, uma letra V um pouquinho mais para cima. Vai ficar mais ou menos assim. Parece que a planta tá com a boquinha aberta assim para cima. É isso mesmo, esse é o resultado. E agora na ponta a gente vai fazer um semicírculo ou uma letra C de cabeça para baixo para fechar esse formato aqui. Bem simples, só conectar uma ponta a outra com um semicírculo. E se você quiser fazer essa lateral aqui um pouquinho mais arredondada, passando um pouco do bulbo, tá vendo que ela passa e dá essa ilusão de que o bulbo tá um pouco mais para dentro e a boca é gordinha, pode também. E aí você só tem que fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então você vai levar a linha para lá
e vai fazer esse semicírculo fechando a ponta dessa forma. Acho que desse lado aqui vai dar pra ver melhor o que eu tô falando. Essa linha interna aqui, ela não vai existir, então eu já vou apagar pra vocês entenderem o que eu tô falando. Vai ser assim que vai ficar. Do outro lado também, essa linha que passa aqui, né, do círculo que a gente fez um pouquinho maior, não existe, e vai ficar uma boquinha gordinha pra fora, fica bem legal. E olhando aqui de longe, eu percebi que tá muito grande essa parte, a distância não tá legal, então eu já vou ajeitar. É bem simples pra ajeitar, eu só vou trazer essa curva interna um pouco mais pra cima. Então, em vez de ir lá embaixo, eu vou trazer aqui, ó, um pouquinho mais pra cima, pouca coisa. E já vi que melhorou bastante só esse ajuste. Eu já vou apagar aqui pra vocês também visualizarem o resultado semifinal, né? Eu vou falar semifinal porque a gente tá no rascunho ainda. Já tá aparecendo a planta carnívora do Mario, agora a gente vai fazer os dentinhos aqui em cima na parte da boca. O dentinho é super simples, é uma forma de V também, como se fosse uma pirâmide. Opa, tava com a borracha. Um formato de pirâmide mesmo, você vai aproveitar a base da boca e vai fazer a parte de cima do triângulo. Tá vendo que virado dá pra visualizar melhor? E você vai fazer duas dessas formas de cada lado. Então, duas aqui e duas do outro lado também. Tenta fazer o mesmo tamanho, mas não precisa ficar exatamente igual. A gente tá com a estrutura toda formada aqui da parte de cima da planta carnívora, o bulbo, a boquinha, a gente só precisa colocar alguns detalhes. Então, a gente vai fazer agora aquelas bolas, né, aqueles círculos que ficam na parte interna do bulbo, e aqui não tem regra, você pode fazer círculos pertinho da borda, assim dessa forma como eu fiz, semicírculo, né? Ou círculos no meio. E aí você preenche o quanto você quiser. Aqui, como eu disse para vocês, não tem regra, não tem forma certa ou errada. Enfim, é só você fazer círculos de diferentes tamanhos dentro e nas bordas aqui da sua plantinha. Só mais uma aqui em cima, pequena, e pronto. O resultado da minha ficou assim. Agora a gente vai fazer o caule da planta. Super simples, não tem muito segredo, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a gente vai definir o tamanho, né, a espessura do caule. Para isso, você faz duas marcações e aí você vai definir a espessura. Aqui ficou muito grosso, então eu vou fazer um pouquinho mais fino, tá vendo? A partir desses pontos, você vai puxar duas linhas para baixo. Não vai ser uma linha reta, ela vai abrir um pouquinho no final, tá vendo? Dessa forma aqui. A linha da direita abre para a direita e a linha da esquerda abre para a esquerda. Pode fazer o seu traço com calma e se você precisar, pode fazer mais de uma vez também. E no final da linha, não esquece de curvar ela para a direção correta, como eu já falei, a linha da direita curva para a direita, né? Então a gente fez essa linha aqui curvando para a direita e agora a gente vai fazer uma linha curvando para a esquerda. De novo aqui, a guia de desenho vai te ajudar bastante para você terminar a sua linha na mesma altura, para você não passar, começar a curvar também no mesmo ponto. Então, essa guia de desenho, a sua folha quadriculada vai te ajudar bastante. Agora a gente vai fazer uma folha de cada lado aqui do caule. Então, vamos começar aqui pela direita. Você vai fazer curvando para cima, o movimento é esse. Você vai começar curvando para cima, para baixo e para cima de novo. E aí você vai fazer esse movimento. E agora, lá da pontinha, você traz, fazendo uma curva única, abaloada, trazendo pertinho da primeira linha que você fez. Vai ficar um resultado mais ou menos assim, bem curvada essa linha de baixo. E aí você faz uma linha imitando a linha de cima no meio, para ficar o meio da folha, tá vendo? Para cima e para baixo, não vai até a ponta, não vai até o final. E agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Tenta imitar o mesmo tamanho de folha, a mesma curvatura. Aqui eu vou fazer uma linha para eu saber onde eu tenho que começar e onde eu tenho que terminar. Você pode fazer também, isso é uma linha para te auxiliar. Lembrando que você vai ter um lado que você vai ter mais facilidade para desenhar do que o outro, tá? É normal. Então, vou fazer a linha aqui de término também, tá vendo? Essas duas linhas que eu fiz aqui dentro do caule, elas não vão ficar na arte final. Então, quando você for passar a limpo, essa linha não existe. Eu só fiz para me orientar mais ou menos onde eu tenho que começar e terminar a minha folha, para ela ficar parecida com a do outro lado. Eu costumo virar bastante a minha folha para desenhar, e aí quando eu desviro, eu consigo ver o que eu fiz, e aqui eu consegui ver que uma ficou um pouquinho maior que a outra, mas não tem problema. O ponto principal que eu tô observando aqui é que o caule ficou muito grosso, então eu vou diminuir. Aqui no digital a gente tem uma ferramenta incrível para fazer isso, no tradicional é mais difícil. No digital você vem aqui nessa ferramenta, escolhe mão livre, seleciona a parte que você quer mover, vem na setinha e agora eu consigo ajustar, tá vendo? Consegui diminuir a espessura do caule da planta. Agora eu vou voltar na mesma ferramenta ali de seleção, né, que parece um laço, e vou selecionar o caule todo
para ajustar ele no meio do bulbo, né, para ele não ficar desalinhado. E é nessa hora que a gente vê a diferença de ilustração digital e tradicional. No digital é muito mais simples você corrigir um erro. No tradicional seria muito mais difícil, você teria que redesenhar tudo, mas não é impossível, você pode fazer também. É só você prestar bastante atenção no que você está fazendo antes de finalizar o seu desenho. Lembra que eu comentei que tem uma folha maior que a outra, isso está me incomodando um pouco, por isso eu vou ajeitar. Então, para isso eu vou apagar, né, essa aqui tá maior. Então eu vou apagar essa folha aqui toda e vou redesenhar. Demorei um pouco aqui para fazer, mas usei o quadriculado para me auxiliar. Contei o número de quadradinhos que a minha outra folha ocupou, enfim. Por isso que essa guia quadriculada, ela ajuda muito na hora de desenhar. Agora vamos fazer o vasinho, que vai ficar a planta, né? Então vai ter um vasinho aqui embaixo. A gente vai desenhar, é a parte mais fácil. Primeira coisa que a gente vai fazer é a borda do vasinho. A gente vai começar definindo a altura da borda e aí você vai definir a altura que você quer. É só fazer uma linha reta para baixo. Essa é a altura da borda. Agora é só você puxar essa linha lá para o outro lado, fazendo um retângulo bem comprido. Tenta manter essa distância aqui igual a essa distância aqui. Então, se tiver só um pouquinho diferente, não tem problema, mas tenta manter a mesma distância para ficar simétrico. E aí depois é só repetir o mesmo processo do outro lado. Faz a altura do vasinho e fecha embaixo. Agora, para o corpo do vaso, você pode fazer de várias formas. Você pode puxar uma linha reta e fazer um vaso quadradinho, ou você pode fazer um vaso com um pouquinho mais de estilo. Quando for puxar essa linha, não pega da ponta, entra um pouquinho com ela, e eu gosto de puxar um pouquinho para o lado contrário que a linha tá. Então, eu tô fazendo a linha na esquerda, eu puxo a linha para a direita. Aqui eu fiz muito grande, ficou desproporcional, vou fazer de novo. Então, é uma linha um pouco curvada para dentro, e aí eu vou tentar reproduzir do outro lado da mesma forma, terminando na mesma altura. Por isso a folha quadriculada é tão importante. Então, bem simples, não tem muito segredo. Esse é o corpo do vasinho. O resultado vai ficar assim, um vasinho um pouco mais arredondado. Para fechar a base, a gente não vai fechar com uma linha reta. Eu vou fazer uma pontinha e eu vou fazer um pequeno U, como se fosse um escape de água do vasinho. E aí sim eu conecto o resto. Bem simples de fazer, é como se ali fosse um buraquinho para escapar água quando você rega a planta. Um detalhe pequeno que fica muito bonitinho. E tá pronto, esse aqui é o rascunho. Se você quiser fazer o seu vaso um pouquinho maior, pode fazer também, vai ficar super legal. O ideal é lembrar de deixar tudo meio simétrico, porque esse desenho é um desenho simétrico. Eu vou voltar aqui com a arte finalizada, né, com os traços finais, e aí vocês vão ver como ficou o meu resultado. Tá aqui a minha planta carnívora. Eu queria mostrar para vocês como ficou o meu rascunho por baixo da minha arte final, né, da minha linha definitiva, e mostrar que foi modificado algumas coisas. Como eu uso o digital para fazer a finalização dos traços, eu usei a ferramenta de simetria. Eu vou deixar linkado para vocês aqui embaixo na descrição um vídeo onde eu ensino a usar a simetria no digital, mas se você faz no papel, eu também já ensinei a usar simetria na ilustração tradicional. Eu também vou deixar para vocês um vídeo linkado aqui na descrição. A simetria, ela vai te ajudar muito a desenhar com mais facilidade. E eu queria mostrar para vocês aqui com o meu rascunho que nada é definitivo. Então, eu aumentei aqui o tamanho do meu vaso, achei que estava muito pequeno. Então, a gente consegue ver aqui que eu aumentei um pouco. Aqui nas folhas, como eu usei a simetria, elas ficaram iguais. Então, como eu estava falando, no digital a gente vai ter essa facilidade da ferramenta de simetria. Ela vai ajudar a você desenhar e ajustar o seu desenho. Por exemplo, aqui na parte de cima do bulbo, o meu ficou um pouquinho torto. Eu poderia ter passado por cima do desenho tortinho mesmo, não tem problema, né, ficar o desenho tortinho. Mas eu usei a simetria e aí deu uma ajustada aqui nessa parte, né. Enfim, eu queria mostrar para vocês que o rascunho, ele não é algo definitivo, não é escrito na pedra, você pode modificar. Então, como eu fiz aqui na parte do vaso. Eu vou tirar aqui o rascunho e vou tirar também a guia de desenho para vocês verem o meu resultado final. Essa aqui vai ser a minha planta carnívora. Eu não vou fazer a pintura dessa planta aqui com vocês ao vivo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu tenho uma paleta de cores aqui. Se você quiser usar essa mesma paleta que eu fiz duas paletas, né, uma para cada ilustração, vou deixar linkado aqui na descrição para você poder fazer o download. E quando eu faço paleta de cores para vocês, eu separo todos os nomes das cores no que eu pintei. Então aqui tá separado assim, mas nos cartões, quando a gente vai olhar,
tem aqui, ó, base do bulbo, base do caule, base do vaso. Isso são as cores base, depois tem as cores de sombra e brilho se tiver. Ou você pode usar a cor que você preferir. Então, a minha planta pintada ficou assim. Eu adorei o resultado, ficou super bonitinho. Mas eu gosto de botar uma cor de fundo para dar um destaque no desenho. Então, eu escolhi aqui o rosinha e eu simplesmente faço uma forma geométrica por trás de todos os traços e das cores. Então, eu abro uma camada lá embaixo. E aqui eu vou fazer uma elipse, né? Então, eu faço uma elipse e preencho com a cor bem simples. Já dá um destaque, né? Dá uma evidência na ilustração. Mas é totalmente opcional fazer ou não. Então, bora para a próxima ilustração. Para essa ilustração, eu vou voltar com a guia de desenho, que é bem mais fácil de desenhar. Então, é só vir em ações e ligar a guia de desenho. Tá aqui a guia de desenho quadriculada e vamos começar também por um rascunho. Então vamos lá, a primeira forma que você vai fazer é um círculo. Se você tá fazendo no tradicional, você vai fazer esse movimento várias vezes e vai riscar várias vezes no papel. Aqui no digital tem alguns atalhos para você criar um círculo, você pode usar o Quick Shape ou fazer e apagar até ficar um círculo ou uma elipse da forma que você quer. Então, você pode ir fazendo quantas vezes forem necessárias. Eu vou fazer aqui e mostrar para vocês mais ou menos como tem que ficar a forma de vocês. Não precisa ser um círculo, uma elipse muito grande. Pode ser mais ou menos assim. A forma que eu fiz ficou um pouquinho para a esquerda, porque eu preciso de espaço aqui para desenhar. Mas, se você tiver espaço no papel, não tem problema. Então, vamos lá, o próximo passo é fazer a parte de trás do fantasminha. A gente vai puxar uma linha aqui de cima, seguindo a forma do círculo, e vai fazer como se fosse um rabinho, uma ponta. Agora, lá na ponta desse rabinho, você vai puxar uma linha em direção ao círculo, de forma abaloada. E aí, vai fazer uma ponta menor e vai conectar essa ponta com a base do círculo que você fez. Agora, o que eu vou fazer no meu rascunho é marcar o círculo, definir exatamente onde está o círculo que eu vou utilizar para a forma do meu personagem. Então, eu vou vir aqui com a caneta, com a Apple Pencil, e eu vou marcar, fazendo traços mais fortes e repetidos para esse círculo ficar bem evidente, eu saber onde é os limites do meu desenho. Então, eu vou vir aqui marcando certinho onde eu quero que seja o círculo, para quando eu for finalizar o meu desenho, eu saber onde eu tenho que passar a linha final. Aqui em cima, eu achei que ficou muito pontudo, então o que eu vou fazer? Eu vou achatar um pouco a cabeça, a parte do topo da cabeça do meu fantasma, mas sem perder o formato de círculo, né? Então eu só dei uma achatadinha ali na ponta, tá vendo? Eu refiz a linha não tão arredondada assim, um pouquinho mais achatada. Coisa pouca, mas dá uma diferença no formato do personagem, né? Mas sempre seguindo a forma de bola que a gente fez lá no início, a primeira forma que você criou. Então, ela vai definir o corpo do seu personagem e a partir dessa bola a gente pode definir as outras partes do personagem. Pronto, então tá aqui bem marcadinho o corpo do meu fantasminha. Agora a gente vai fazer a parte de dentro, que é o rosto e as mãozinhas. Vamos começar pelos bracinhos, que aí a gente já sabe onde vai poder posicionar o rosto. Mais ou menos na lateral direita do corpo, então do meio um pouco para a direita, ó. Então a gente pega o meio, vai um pouquinho para a direita, você vai fazer como se fosse uma letra A na diagonal, tá vendo, ó? Como se fosse uma letra A mesmo, só que na diagonal. Esse é um bracinho do personagem. Agora, quando você vai fazer o outro bracinho ele tá escondido, então a gente só faz um pedacinho, uma pontinha do bracinho, porque ele supostamente tá lá atrás no corpinho do fantasma, beleza? Então, os bracinhos estão prontos, agora a gente pode fazer o olho e a boca. Pro olho, a gente começa fazendo a sobrancelha, que é uma linha curvada para baixo. Então, você vai fazer uma linha grande curvada, mais ou menos aqui, ó. Faz essa curvatura na linha e essa é a sobrancelha do personagem. Essa linha vai ficar mais ou menos na altura do bracinho, tá vendo? O bracinho ali e as sobrancelhas estão na mesma altura. Agora o olho. O olho é uma letra O comprida. Você pode fazer ela um pouco mais gordinha ou pode fazer fininha, assim como eu fiz aqui. Tanto faz, vai ficar um olhinho legal. E agora você faz uma linha na base desse olho que você fez primeiro, para você saber aonde tem que ficar o outro olho, tá vendo? Eu puxei uma linha para eu saber até onde eu posso ir com o outro olho e eles ficarem da mesma altura, do mesmo tamanho. Isso aqui é só para você se orientar. É sempre legal dar uma afastada no desenho para ver se ele ficou legal, se ele ficou simétrico, se os traços estão bons, estão na mesma altura, se não tá meio torto, enfim.
Então, aqui tá o olho, agora a gente vai fazer a boca. A gente vai desenhar um quadrado aqui embaixo e a partir desse quadrado a gente vai desenhar a boca. Então, desenhe um quadrado logo abaixo dos olhos. Um quadrado simples mesmo, pode ser bem rabiscadinho, é só o contorno para a gente se orientar e desenhar a boca dentro desse quadrado. Agora você vai arredondar todos os cantos, tá vendo? Vai fazer isso com todos os cantos do quadrado, vai arredondar, então essa quina não vai existir mais. Na parte de cima da boca você vai fazer uma curvatura para dentro, né, para baixo, vai fazer uma curvatura, conectando as duas partes arredondadas que você acabou de fazer nos cantinhos da boca. E na parte de baixo a curvatura para cima, né, para dentro da boca, e vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai ajeitar, né, porque ficou meio tortinho, então você vai ajeitando. Então tenta manter a curvatura da boca igual em cima e embaixo, a mesma altura de curvatura, né? E tenta manter elas na mesma posição. Então, se você desenhou uma curva um pouquinho para a direita, a outra curva também tem que ficar um pouquinho para a direita. Ajeitando até você achar que ficou bom e depois desenhe os dentes. São triângulos longos no topo e embaixo da boca. São 4 dentinhos e eles todos estão na mesma direção. Então, 2 em cima e 2 embaixo. Para vocês visualizarem melhor o formato da boca, eu vou apagar o quadrado aqui que eu fiz de rascunho. Essas linhas, né, de fora do quadrado que a gente usou para a base da boca, elas não vão ser utilizadas no desenho final, elas não existem. Vão ficar só as curvas, né, que você criou a partir desse quadrado e a boca vai ficar mais ou menos assim. Aqui no digital a gente tem super a vantagem de poder mover. Então tá meio tortinho aqui, eu vou selecionar essa parte aqui e vou mover. Então quando você fizer o seu quadrado, alinha ele bem embaixo do olho para ficar certinho e você desenhar no lugar correto. Agora a gente só precisa colocar uns toques finais no nosso rascunho para ele ficar mais elaborado com alguns outros detalhes. Primeira coisa a gente vai fazer aqui dentro da boca um fundo, digamos assim. Isso só vai aparecer na parte da pintura. Então é como se fosse uma marcação. Opa, tava na borracha. Você vai fazer uma linha na diagonal ligando esses 2 pontos aqui, ó, passando por trás do dente mesmo. É como se a boca tivesse aberta e tivesse um fundo, né? Tivesse uma parte de dentro da boca. Como se fosse uma língua, né? Como se a gente conseguisse ver de forma 3D para dentro da boca, interior lá da boca, enfim. Agora a gente pode fazer também uma coroa na cabeça desse personagem. Isso aqui é totalmente opcional, ele vai virar o King Boo, né? Que é o fantasma do Mario Bros. Então, para fazer a coroa, a gente vai seguir a curvatura da cabeça. Eu vou apagar essa ponta aqui, a ponta que eu falei que estava muito pontuda, para não atrapalhar vocês entenderem como vai ser a construção dessa coroa. No seu rascunho, você não precisa apagar, eu tô fazendo isso aqui só para melhorar a visualização de vocês da minha ilustração, né? Então, vamos lá. Como você vai fazer a coroa? Eu vou fazer ela meio de ladinho e a gente vai seguir a curvatura do círculo. Então faz uma linha de base, essa é a base da coroa, seguindo mais ou menos a curvatura da cabeça. Agora nas extremidades da linha você vai puxar a altura da coroa. Então é uma linha reta, só que aqui como tá curvado vai ser uma linha na diagonal. Então nas duas pontas você tenta fazer a linha na mesma altura e na mesma angulação, tá? Então, essa é a altura da coroa. Agora, você vai puxar uma linha na diagonal para baixo e para o centro, fazendo uma pontinha, a pontinha da coroa, mas não vai até a base. E agora, a ponta lá em cima é um triângulo grandão conectando essas duas linhas que você acabou de fazer. Então, essa é a ponta maior da coroa. E a gente vai fazer a parte de trás, é 2 triângulos aqui, é como se a coroa desse a volta, né? Ela é redonda e a gente tá vendo as pontinhas lá da parte de trás da coroa. Para finalizar, você pode fazer uma bolinha em cima de cada triângulo. Uma bolinha pequenininha, mas é totalmente opcional e aí fica uma coroa super bonitinha no seu rascunho. Esse aqui é o rascunho, agora você vai passar os traços finais. Aqui nesse desenho específico não dá para usar simetria porque ele não é simétrico. Então eu vou baixar a opacidade aqui da minha camada e vou abrir uma nova camada e fazer todos os traços finais, tirando a guia de desenho. E vou aproveitar também e vou aumentar o meu rascunho. Isso também é uma facilidade aqui do digital. Você pode redimensionar o seu desenho, deixar ele maior. E isso tem que ser feito na fase de rascunho, porque o Procreate é um programa de pixels. Se você tentar aumentar seu desenho depois, vai ficar feio. Eu vou voltar com o meu desenho finalizado.
Os traços finais ficaram assim, eu deixei o rascunho por baixo para vocês darem uma olhada em como eu fiz. Como eu disse para vocês, esse é um traço aqui que só vai ser feito na pintura e eu vou trazer aqui a pintura finalizada para vocês verem como vai ficar. Mas os traços finais ficaram assim, eu gostei bastante do resultado, ficou super bonitinho. Por se tratar de um personagem fantasma, ele é todo branquinho, então a pintura vai fazer super diferença. Eu vou mostrar pra vocês o meu resultado final com as sombras e como eu pintei o meu fantasma. Mas como eu já mostrei pra vocês, tem uma paleta de cores aqui. Eu vou deixar a paleta de cores pra vocês na descrição. Ela tá toda detalhada, o nome de cada cor certinho onde você tem que usar. E o resultado da pintura vai ficar assim. Então, como eu falei pra vocês, o jogo de sombra é muito importante num fantasma que é todo branco. Então, essa parte aqui é toda sombreada, a parte do olho também. E aquela parte da boca que eu falei pra vocês que tinham um fundo dentro da boca. O resultado vai ser esse aqui. Mas, se você quiser, você pode pintar com outras cores, de outra forma. É você que manda no seu desenho. Eu gosto de fazer esse tipo de sombra aqui em fantasma. Acho que dá um charmezinho, fica super bonito. Mas é aquele negócio, cada um pinta do jeito que preferir. Com certeza vai ficar bonito. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Eu optei por trazer só 2 ilustrações, porque normalmente eu trago 4, mas eu achei que ficou legal assim, ficou mais rápido o tutorial e todo mundo vai poder assistir. Mas isso é o que eu acho. E eu quero saber agora o que você acha. Então, comenta aqui embaixo pra mim o que você achou desse vídeo. Aproveita que tá por aí, não esquece de deixar o like. Se não é inscrito, se inscreve e a gente se vê na próxima. Tchau!